Sim. Então, como eu falei, eu sou Denise Bruneta, eu venho hoje para falar um pouquinho sobre as rotinas das agências transfusionais, como responsável técnica pelas agências do HU e da MEAC. Essas rotinas que a gente vai apresentar hoje são rotinas referentes ao que a portaria, né, a portaria de consolidação número 5 do Ministério da Saúde espera de nós, além de algumas coisas que não estão descritas na portaria, mas que são boas práticas quando se refere, quando a gente pensa em agência transfusional. Essa aula é uma aula, acho que um pouco diferente das aulas que vinham acontecendo nesse curso, porque é uma aula que tem que ser bastante interativa, tá, gente? Vocês vão me interromper quantas vezes forem necessárias para a gente poder estar realmente assimilando tudo, tirando todas as dúvidas e não ter problema depois de estar fazendo alguma coisa que não está adequada porque não compreendeu o que foi dito, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar numa rotina de uma agência transfusional é que a gente tem algumas coisas que são inerentes a qualquer serviço de saúde, né? E a começar, uma dessas coisas é a passagem de plantão. Toda passagem de plantão no serviço de saúde é um ponto extremamente crítico para a continuidade do serviço. Então, nossas agências transfusionais geralmente funcionam com pessoas, né, 24 horas, 7 dias por semana. Temos agências que têm um esquema de sobreaviso aqui no Ceará, assim como em outros locais do Brasil, mas, no geral, a gente tem uma passagem de plantão presencial entre uma equipe e outra. E essa passagem de plantão é um ponto muito crítico em todo o cuidado com o paciente, que é, no final das contas, o que a gente faz numa agência transfusional. Então, além de a gente ter uma passagem verbal de plantão, nós temos que descrever sempre as pendências no livro de ocorrências. Hoje, o livro de ocorrências está padronizado, e aí a gente precisa ver, vocês nas agências estão com o livro de ocorrências padronizado, ou estão ainda utilizando aquele livro de ocorrência de capa preta. Então, vejam isso, se não tiver ainda padronizado, a gente organiza para ter essa padronização nas agências de vocês. E o que é fundamental é que a gente sempre cheque as pendências para poder pegar o plantão sem ter dúvidas do que está acontecendo. Nossa pendência geralmente está junto com uma requisição de transfusão, né? Mas nem sempre, porque sabemos que tem algumas agências que, por exemplo, trabalham com mapa cirúrgico, e que muitos pacientes desse mapa não terão a requisição de transfusão, e eu preciso também saber se tem alguma pendência relacionada a isso. E nós verificamos as requisições de transfusão também para decidir que aqueles componentes que estão cruzados, estão compatibilizados para algum paciente na nossa conservadora, que devem ser descruzados. Eu não posso ter, imagina, a gente ter várias reservas cirúrgicas todos os dias e ficar aquelas bolsas acumuladas por vários dias, né? Então, sempre de um dia para o outro, eu checo, cirurgia foi feita, está tudo certinho, vamos ver se eu vou descruzar o que eu tenho na minha conservadora. E eu tenho que ter particular atenção para alguns pacientes, né? O paciente que teve transfusão no intraoperatório é um paciente de alto risco para ter uma transfusão no pós-operatório. Então, eu não posso descruzar o concentrado de hemácia daquele paciente. Um paciente com hemoglobina baixa, um paciente com anticorpo, no caso de uma mulher com hemorragia pós-parto, pacientes com doença falciforme, pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, correção de aneurisma, transplante hepático, transplante renal, são pacientes com risco de sangramento no pós-operatório imediato, e naquele pós-operatório mais precoce, né, nos primeiros dias. Então, a gente vai manter sempre concentrado de hemácia cruzado até 48 horas após a cirurgia, para não ter aquela agonia de um médico estar pedindo um concentrado de hemácia porque o paciente está sangrando, e a gente não tem nada cruzado e tem que liberar, às vezes, como emergência, sendo que aquela bolsa foi descruzada de forma inadequada. Claro, respeitando sempre a validade da amostra pré-transfusional de 72 horas, tá bom? Toda vez que a gente chega na agência, também a gente tem uma rotininha básica de controle diário de reagentes. Toda agência do estado do Ceará tem um livro padrão de anotação da rotina diária, recebe um kitzinho de controle, né, de alguns plasmas e reagentes de hemácia para poder fazer o controle diário dos reagentes.
E toda vez que eu faço o controle diário, eu tenho que estar com aquele formulário, aquela planilha de resultados esperados do lado, para eu checar que o que eu fiz está batendo com o resultado que foi enviado pelo Emoce, para falar que aquele reagente deveria reagir dessa forma com essa minha hemácia, com esse meu plasma. Então, eu não posso simplesmente fazer meu controle e não comparar com nada, tá, gente? Então, essa planilhinha tem que estar à disposição, visível, todos os dias, na hora que a gente fizer o controle de qualidade diário de reagentes. Alguém sabe por que, que a gente faz controle diário de reagentes? Quem consegue me dizer por que, que eu faço? O controle diário, ele é importante para saber que meus reagentes estão funcionando, né? E aí, para a gente ter uma confiança que nosso reagente não sofreu nenhuma contaminação e que poderemos utilizar com segurança naquela nossa rotina do dia. Perfeito, é isso mesmo. Eu preciso confiar no meu reagente para poder liberar um teste adequado, então eu preciso realmente fazer esse controle. E esse controle está previsto pela nossa portaria, quando a vigilância sanitária vai na nossa agência transfusional, ela vai pedir para ver o controle, porque é um passo fundamental para a segurança do processo. A gente tem esses reagentes de hemácias para testes que são enviados pelo Emoce. Isso daqui é a solicitação de estoque, gente. Ficou junto aqui, mas é a solicitação de estoque. Toda vez que a gente tem mudança de reagente de hemácias, nós hoje estamos trabalhando com reagente de hemácias que vai vencer hoje, ou vai vencer daqui a 3 dias. Eu não vou ter que pedir esse reagente de hemácia para o Emoce. Por quê? Porque toda vez que o reagente de hemácia chega, como é um reagente de uma validade muito, muito curta, o próprio almoxarifado, após a liberação do controle de qualidade da Imuno, vai enviar para as agências transfusionais os reagentes para que a gente possa usar na rotina. Então, não é para nenhuma agência estar tendo que solicitar reagente de hemácia. Então, se a gente tiver que solicitar reagente de hemácia a mais, se isso for uma coisa recorrente, eu vou lembrar que eu talvez tenha que ajustar a minha solicitação habitual, meu acordo com a Emoce. E como é que eu faço isso? Eu mando um e-mail para o almoxarifado, eu falo com a coordenação das agências transfusionais do meu hemocentro de referência, para eu poder falar que eu preciso realmente rever esse meu pedido. Tá certo? Não abre. Oi, tem alguém? E aí eu vou observar sempre, gente, a validade dos reagentes, tanto na hora do controle diário de reagentes, mas também na hora que eu estou manuseando, estou fazendo um controle, por exemplo, do meu estoque de concentrado de hemácia, que a gente vai ver que a gente faz esse controle de uma forma mais agressiva, vamos falar dessa forma, semanalmente, eu vou ter também a visualização da validade dos reagentes. Sempre colocar, do jeito que a gente faz com concentrado de hemácias, que a gente deixa o concentrado de hemácia com a validade mais perto para frente, a gente vai fazer a mesma coisa com nossos reagentes. O reagente com a validade mais próxima, eu vou deixar na frente, para evitar que esse reagente vença e eu acabe perdendo e utilizando de forma inadequada um reagente mais novo. Tá bom? Na hora que eu faço o meu pedido, ou na hora que o Emoce manda meus reagentes de hemácias, eu vou sempre verificar que o que está sendo dito, que foi enviado, realmente eu estou recebendo. Nós já tivemos situações em que um reagente que deveria ter sido enviado para a agência A foi enviado para a agência B. E aí a agência A ficou sem o reagente, e foi ver isso quando o reagente acabou, e a agência B recebeu da agência A e também não percebeu que tinha recebido a mais. Ou se percebeu, achou que ganhei um reagente a mais, não vou me preocupar com isso. Então, toda vez que eu recebo reagente, eu tenho que confirmar a quantidade, verificar a validade, verificar a integridade. Em relação a reagente de cartela, como existe o transporte do almoxarifado para as agências, eu preciso centrifugar essas cartelas, porque se aquele líquidozinho, né, a soluçãozinha que tem lá dentro da minha cartela, subir, ficar fora do gel, eu vou ressecar aquele gel, o gel vai começar a me dar resultados errados, falsos positivos, e eu vou complicar minha rotina e complicar o atendimento do paciente. Então, eu vou centrifugar toda a cartela na hora que eu recebo essas cartelas do almoxarifado.
E se acontecer de faltar alguma coisa, comuniquem, né? Para quem que eu comunico? Depende da rotina da sua agência. A gente, na rotina do HU e da MEAC, comunica ou para o enfermeiro, né? No caso, a Cris ou a Ju, ou a gente vai ter que comunicar para o responsável técnico que estiver na agência. Então, essa comunicação tem que ser feita para que alguma atitude seja tomada. Ah, não veio por quê? Vai chegar, né? Agora a gente, por exemplo, está com uma dificuldade para entregar tubo de hemólise. Nós não podemos esperar o suco de hemólise acabar na agência para a gente tomar uma atitude. Ah, posso falar diretamente com a coordenação das agências transfusionais? Sim, se você não tiver com o enfermeiro na agência for uma coisa mais urgente, comunica sim para a gente não deixar o paciente desassistir, tá certo? E claro, a gente já está um tempinho já com a Grifols, mas nós temos que ter cuidado ainda, porque eu acho que ainda tem algumas pessoas lembrando daquelas estantes com menos testes. Então, as estantes da Grifols têm pelo menos o dobro dos testes que tinham as estantes da Biorádio. E toda cartela, independente do fabricante, é uma cartela que é muito sensível. A gente já falou que é sensível ao transporte, né? Subiu o líquidozinho, o gel ficou ressecado, não funciona mais. Mas ela também não pode ficar próxima a calor. Ah, eu botei em cima da minha conservadora esquenta, vai estragar a cartela. Ou eu coloquei na frente do meu ar-condicionado. O ar-condicionado, aquele ar gelado do ar-condicionado em cima, também resseca a cartela. Então, revisem dentro da agência transfusional onde esses reagentes estão sendo acondicionados. Tá certo? Ok? Alguma dúvida, gente, até agora? Não? Então, vamos para o próximo. Controle de estoque. Toda vez que eu chego no meu plantão, eu recebo meu plantão, verifico meus reagentes, e eu tenho que olhar como que estão as validades dos meus hemocomponentes. Todos os meus componentes têm que ser armazenados de uma forma que seja fácil eu encontrá-los na hora que eu preciso, certo? Então, eu vou organizar meus hemocomponentes por fenótipos e validades. Lembrando hoje que nós temos 100% dos concentrados de hemácias fenotipados aqui no Ceará. Então, eu devo organizar na minha conservadora de uma forma que eu consiga deixar, por exemplo, o CH, Z grande, Kel juntos, né? C grande, Kel juntos, E grande, C grande, Kel em outro lugar, para a gente poder encontrar de forma fácil na hora que a gente precisa atender um paciente. E sempre com concentrado de hemácia mais próximo ao vencimento para frente. E nós temos hoje, dentro do SBS, que todos nós usamos, ele tem até um apelido, né, aqui no Ceará, vocês lembram de como que a gente chama que é o SBS? Quem lembra? O que que é o SBS é para a gente? Nosso amigo. Nosso melhor amigo, gente, né? Então, é nosso melhor amigo. Então, o SBS, ele facilita a nossa vida também. Então, ele tem um relatório, e aí vocês quiserem bater foto desse caminho, estoque, consulta ao estoque, relatório de bolsas em estoque, que ele traz para a gente, de uma cor destacada, quais são os componentes mais próximos ao vencimento. Na cor laranja, ele vai trazer o concentrado de plaqueta, que tem até um dia de vencimento, o concentrado de hemácias, que tem até 10 dias, e o plasmicril até um mês. Nós temos agências que vão usar com as mãos atrás, né? Eu não preciso nem me preocupar, eu sei que aquele concentrado de hemácia próximo ao vencimento eu vou usar, porque minha agência é muito, né, tem um número grande de transfusões, eu consigo usar sem problema. Mas se eu tenho uma agência de pequeno porte, eu provavelmente não vou conseguir usar. Então, o que foi definido? Que nas agências dos interiores, até 15 dias de validades concentradas de hemácia, se eles estiverem armazenados numa conservadora de hemácias, se o controle da temperatura estiver ok, que a gente vai falar um pouco sobre isso, se eu estiver mandando meu mapa de temperatura para a coordenação das agências e ela estiver falando que está tudo certo, eu vou reincorporar, vou mandar o estoque de CH com 15 dias para o hemocentro de referência para que ele seja reincorporado ao estoque. Ah, minha agência não está nessa situação. Eu não guardo em conservadora de hemácia, eu não consigo verificar a temperatura como eu devo, eu não estou mandando mapa.
esse componente deve ser usado sempre, certo, gente? Eu vou deixar até vencer na agência para tentar usar no primeiro paciente que aparecer. Então, cuidado, vamos tentar organizar o mapa de temperatura para que a gente não tenha hemocomponente vencendo em agência, que isso é muito triste, né? A gente não pode deixar isso acontecer. E aí, SBS avisa para a gente diariamente isso, mas uma vez por semana, nós vamos pegar cada componente na mão para comparar o número da bolsa com o número da bolsa que está no SBS. Normalmente, esse é um trabalho de dupla ou trio, dependendo do porte da agência, às vezes até mais. E às vezes eu não consigo fazer uma vez por semana apenas, às vezes eu tenho que fazer mais. Mas eu preciso de alguém no SBS falando da bolsa, me fale o número da bolsa. Aí vai lá e fala, tá aqui no relatório. Beleza, próximo. Por quê? Porque eu preciso checar se tudo que está físico lá também está no SBS. Então, essa verificação semanal é fundamental e é obrigatória, gente, para a gente não perder o controle do que tem na agência. Ah, é para ter algum problema nessa verificação? Não é para ter, mas pode acontecer. Ah, eu dei entrada, mas por alguma razão o SBS não viu, né? Pode acontecer, pode. Ah, devolver no CH, esqueci de dar entrada. Tem que olhar, gente, certo? Combinado? E aí eu tenho que também estar preparada para a transfusão de emergência. Há muito tempo atrás, né, a gente começou a falar que era importante deixar os componentes para transfusão de emergência já preparadinhos, prontos para a gente liberar na hora que o médico falar que o paciente está sangrando e que quer, sem os testes, um concentrado de hemácia. E aí a gente precisa conseguir, primeiro, separar o componente certo para isso, e poder liberar rapidamente. Então, idealmente, eu deixo num lugarzinho que todo mundo sabe na minha agência que aquele hemocomponente está lá. Qual hemocomponente que eu tenho que ter separado, preparado para a transfusão de emergência, gente? Então, eu tenho duas rotinas, certo? Uma rotina que é de maternidade. A rotina de maternidade é uma rotina que eu, por exemplo, maternidade escola. Eu não sei se é a única nesse padrão aqui no Ceará. Mas a maternidade escola só atende neonato e, basicamente, mulher em idade fértil. Então, na maternidade escola, nós temos apenas CHO negativo, CDE negativo, QEL negativo, preparado para emergência. No hospital universitário, minha rotina é totalmente diferente, eu atendo tudo que vocês possam imaginar. Então, eu vou ter, além do O negativo para mulher em idade fértil, eu vou ter o O positivo para mulher acima de 50 anos e para homens que precisam ser transfundidos sem saber o ABO. Ah, qual é o CHO positivo que eu quero ter? Ah, idealmente, um E-grande QEL, porque E-grande é mais frequente, ser negativo, é um antígeno bastante imunogênico, eu vou conseguir liberar e sem intercorrência para a grande maioria dos pacientes, não vai sofrer o estoque dele, porque ele é muito frequente na população de doadores. Não tem o E-grande QEL, gente, qualquer um, certo? Ninguém numa transfusão de emergência que não tenha grande QEL vai sair preocupado que eu não consegui fazer esse grande QEL, certo? Ok? Então, O negativo, a gente vai rever isso, mas O negativo para mulheres de idade fértil ou crianças, O positivo para mulheres acima de 50 anos e homens. Certinho, gente? Ah, eu consigo ter grande QEL, tenho grande QEL aqui, vou prepará-lo, ok. Não tenho, esquece a fenotipagem, O positivo, tá? Como é que eu preparo esse CH para, na hora que eu precisar fazer uma transfusão de emergência, ele vai estar prontinho para mim? A primeira coisa é retipar, né? Não é o teste obrigatório em qualquer situação na vida que a gente vai transfundir, o teste obrigatório é a retipagem do CH. Na transfusão de emergência, no restante eu não posso fazer depois? Posso. Posso cruzar, posso fazer a PAI do paciente depois, mas a retipagem do CH é um teste obrigatório em qualquer situação, certo? Então, eu vou retipar esse concentrado de hemácia para transfusão de emergência e vou fazer o chamado TAD. O que é o TAD, gente? Quem lembra? Quem é o É o TAD? cumbis direto.
Muito bem. E aí o TAD, o Cumbi direto, tem que ser feito. Quem sabe por que, que o TAD tem que ser feito? Alguém? Ninguém? Alguém salva a gente. Não ouvi a pergunta, Denise. Por que, que eu preciso fazer o Qual é a Cumbi pergunta? direto para separar o meu concentrado de hemácia para transfusão de emergência? Porque se o concentrado de hemácia tiver o cúmulo direto positivo, ele vai dar incompatível sempre com o Perfeito, receptor, é Frank. isso? E aí vocês vão ficar doidos, porque liberou um concentrado de hemácia e aí ele está incompatível na hora que vocês fizerem os testes, certo, gente? Então, para a gente não morrer do coração, tá bom? Por isso que a gente faz o TAD. Eu preciso ter certeza que meu paciente, que o meu concentrado de hemácia tem o TAD negativo, tem o Cumbi direto negativo, para eu não morrer do coração, porque ele vai ser incompatível e eu liberei aquele concentrado de hemácia para o meu paciente. Tá certo? Ok? Vou deixar já minhas etiquetinhas afixadas, tanto a etiquetinha de transfusão, já com tudo que eu fiz, o número do hemocomponente, qual a retipagem dele, quem foi que fez o teste, né? É importante que a gente sempre registre quem fez o teste, e a outra etiquetinha de transfusão de emergência. Todas as agências têm etiquetinha de transfusão de emergência, tem alguém aqui que está em alguma agência que nunca viu a etiquetinha de transfusão de emergência? Não? Ótimo, maravilha. Se vocês estiverem com vergonha de falar, depois vocês conversem com a coordenação das agências de vocês, falam assim, eu preciso, na minha agência não tem, tá bom? Mas isso é obrigatório também pela portaria. E eu já vou deixar o segmento, o macarrão da bolsa identificado, pregadinho ali com um concentrado de hemácia, para na hora que pedirem a bolsa, eu já tiro esse meu segmento, envio a bolsa e continuo os meus testes, né? Então, transfusão de emergência, eu libero minha bolsa, mas eu faço todos os testes obrigatórios depois. E esse concentrado de hemácia, ele tem que ser usado. Ah, é uma agência que usa muito, tem muita transfusão de emergência. Não tem estresse. Mas eu, por exemplo, tenho muito pouca transfusão de emergência, tanto na maternidade escola quanto no HU. Então, se eu não tiver o cuidado de olhar para ele antes de, né, um cuidado maior, eu vou deixar aquele concentrado de hemácia sem ser utilizado, e são 2 concentrados de hemácia, ou 4 concentrados de hemácia, muitíssimo importantes, então eu quero olhar para ele, porque eu não quero que ele seja descartado pela validade, ok? Alguma dúvida, gente, aqui? Não? Então vamos para frente. Estou com uma plaqueta vencendo aqui na agência, porque pediram para uma reserva, ou pediram para um paciente, e eu pedi, foi cedo essa plaqueta, ela está aqui, e ela vai vencer. Ela vai vencer às 7 horas da manhã, né? Que o nosso vencimento agora é diferente. Mas ela tem que ser usada. E eu vou usar até as 15 horas. Ah, não usei. O que, que eu vou fazer? Devolver? De jeito nenhum. Vocês vão ligar no Emoce, ligar na distribuição, para checar se aquela plaqueta deve ser devolvida ou não. Por que, que vocês acham que às vezes o Emoce fala, não devolva a plaqueta? Deixa aí. Que é ruim, que gosta de ver judiando da gente para deixar a plaqueta vencendo na agência. O que, que vocês acham? Tem alguém da distribuição aí para nos ajudar? Tem. E aí, por que, que a gente pede, às vezes, para a plaqueta ficar na agência e não voltar, mesmo ela vencendo? Porque tudo depende do estoque, não é, doutora? Se for uma agência transfusional que tem um grande número de transfusão e eu estou com um estoque confortável, aí às vezes é melhor deixar a agência, a plaqueta na agência do que trazer. Com certeza. E às vezes, né, Isa, e a gente sabe que isso é mais frequente às quartas-feiras, nós temos um estoque muito grande de plaquetas. Por que que nós temos? Porque é o estoque que reflete a coleta do sábado. E aí a gente tem uma plaqueta vencendo na quinta, às 7 horas da manhã, mas eu tenho no estoque do Emoce, às vezes, mais 15 plaquetas. Por que que eu vou pedir para essa plaqueta vir
se eu já tenho uma quantidade muito grande de plaqueta ainda no meu estoque? É melhor deixar lá para o paciente talvez precise, talvez eu consiga utilizar, do que devolver. Então, essa decisão vai ser sempre baseada numa informação que a distribuição vai dar, certo? Gente, sempre perguntem para a distribuição, que a distribuição vai avaliar qual é a agência, por que a plaqueta foi, como é que está o estoque para definir se a plaqueta volta ou não. Ninguém pode tomar essa decisão sozinho, mas essa decisão é para ser tomada até as 15 horas, ok, gente? Para a gente dar tempo de usar essa plaqueta que está vencendo num outro paciente que pode precisar. Combinado? E aí eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer também lá na minha agência transfusional. Eu preciso descartar as amostras e segmentos com 10 dias. Alguém sabe o que a portaria pede aqui para eu guardar de amostra e segmento de concentrado de hemácia? Por quanto tempo que a portaria fala que é obrigatório guardar? Quem lembra? Por 10 dias, doutora Denise. 3 dias. A portaria fala 3 dias. E por que a gente faz 10, deixa 10 dias? Porque essas amostras com 10 dias já salvaram muito paciente. Salvaram porque a gente conseguiu fenotipar um paciente que formou anticorpo. Salvaram porque eu consegui fazer um estudo de reação de forma adequada para um paciente que teve reação transfusional. Então, lembrar que apesar da nossa portaria falar de 3 dias, o nosso padrão em todo estado, gente, então vocês não podem falar, eu não quero fazer assim, porque é padrão no estado, são 10 dias. Sempre registrando no livrão, né, no livro de compatibilidade, que a gente tem em todas as agências transfusionais. Eu ouvi um barulhinho de mão levantada, mas eu não consigo ver quem levantou, e eu não sei se isso é verdade. Alguém me diz, tem uma mão levantada? Não? Então, vamos lá. Vou checar todas as pendências e deixar tudo direitinho. Eu vou passar por essa parte de controle de temperatura, certo, gente? Para a gente rever algumas coisas. Mas nós estamos preparando um curso dentro do EMOSSE, que vai ser um curso disponibilizado para todo mundo que trabalha em todo lugar das agências transfusionais, em todo lugar dentro do EMOSSE, sobre controle de temperatura. Por que a gente fala tanto em temperatura? Porque nós temos tanto reagentes quanto hemocomponentes que precisam ser armazenados de forma muito adequada, muito cuidadosa, para evitar prejuízo para os pacientes. E aí a gente fala do controle de temperatura da cadeia do frio, né? Eu preciso ter certeza que a minha hemácia está no lugar certo, temperatura adequada, né? Então eu tenho que ter esse cuidado. E aí, esse controle de temperatura, hoje é feito num formulário padronizado pelo EMOSSE, que algumas agências já alteraram os seus para ficar com a mesma carinha, que foi alterado recentemente, depois da auditoria da ABB. Quem lembra o que é a ABB? Todo mundo ouviu falar na ABB? Não, nem todo mundo ouviu. Você quer falar, Franklin? Fico muito honrado em falar. Mas fale. Né? Então, em 2022, né, agora esse ano, né, nós fomos no início desse ano, não é isso? Em maio, é. Nós fomos, em maio desse ano, nós fomos acreditados pela Associação Americana de Bancos de Sangue dos Estados Unidos, né, Associação Americana, que é uma associação internacional que acredita, que verifica se determinado hemocentro, se determinado centro produtor de hemocomponentes está cumprindo todas as regras determinadas de internacional para a segurança do paciente. Então, nós ficamos muito felizes de, junto com a Associação Brasileira, né, de ABHH, né, Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, né, junto com a ABB, nós somos acreditados, o EMOSSE tem uma acreditação internacional comprovando a sua segurança no fornecimento e na orientação, né, da hemoterapia do estado do Ceará. E nós fomos o primeiro hemocentro do Nordeste a ser acreditado pela ABB. Então, isso é uma coisa muito importante, é um trabalho de muitos anos, né, Franklin? Desde 2013, 2012, 2013, a gente vinha se preparando para isso. E aí, essa auditoria veio para nos ajudar. Primeiro,
a falar para a gente, olha, vocês estão realmente seguindo os padrões melhores de qualidade no cuidado né, de todo o processo de vocês, no cuidado do doador, no cuidado do paciente. Mas fez também alguns apontamentos. E um dos apontamentos que essa auditoria fez para a gente foi: vocês têm que melhorar algumas coisas no controle de temperatura. Então, esse foi um dos apontamentos, e por isso a gente mexeu no nosso mapa de temperatura. Quem está na agência hoje sabe que o mapa hoje é um mapa, talvez, vou falar, bem diferente do mapa que a gente tinha antes de maio. Por que bem diferente? Quando eu olho para a cara dele, praticamente igual, mas quando eu viro, quando eu olho o verso, ali na parte de trás, a gente fez várias modificações. Por quê? Porque a gente percebeu durante a auditoria que a gente precisava ter algumas informações obrigatórias quando a temperatura saísse do padrão estabelecido, que não estavam sendo registradas de forma adequada. Então, a gente não conseguia, pelo registro ali no mapa, no diário de bordo, saber o que tinha acontecido, né? O que aconteceu aqui? O que foi feito com o concentrado de hemácia que estava aqui dentro? Precisou remanejar? O que tinha nessa conservadora? Porque a gente tem, por exemplo, aqui na distribuição, um freezer que só tem Gelox e um outro freezer que só tem plasma. O que vocês acham que é mais crítico? Um freezer só com Gelox ou um freezer só com plasma? São iguais? Tem a mesma importância, gente? Não, né? Um freezer com Gelox é um freezer que é importante, sim, claro, né? Tanto que existe, mas que ele não é tão crítico quanto um freezer cheio de plasma. Então, eu precisava saber se aquela temperatura que chegou a menos 15 foi num freezer de plasma ou no freezer de Gelox. Ah, é um freezer de Gelox igual a menos 15? Vai ter impacto? Nenhum. Mas é de plasma, vai ter impacto? Talvez, né? Então, a gente precisava descrever também qual componente que estava dentro e o que a gente tinha feito com o conteúdo daquele equipamento, tá? A parte inicial, como eu falei, a frente do mapa, não mudou quase nada, né? Então, a gente vai ter o setor do equipamento, o mês e o ano, qual é o equipamento, a temperatura máxima e mínima estabelecida para aquele equipamento ou para a temperatura, qual é a identificação inequívoca do equipamento, né? Vocês sabem o que é identificação inequívoca, gente? É um nomezinho que a engenharia do EMOS deu, com 3 letras e 3 números, que é como se fosse o CPF do equipamento. Eu nunca, na minha vida, posso ter 2 pessoas com o mesmo CPF. Ah, o seu João, que tinha 106 anos, morreu há 40 anos atrás. Mas o CPF dele continua dele. Eu não posso pegar o CPF do seu João, porque seu João morreu, e usar na Maria, que está nascendo hoje. É a mesma coisa a identificação inequívoca. É única para o equipamento para a vida inteira. Eu não posso nunca pegar uma identificação de um equipamento que virou obsoleto, parou de funcionar, foi, né, esmagado por um caminhão, e usar em outro equipamento. Então, a identificação inequívoca é um padrão que é obrigatório, tanto pela nossa legislação quanto para a ABB, que identifica para o resto da vida um equipamento, tá? São 3 letrinhas e 3 números, mas alguns equipamentos que não são DEMOS não têm essa identificação inequívoca, mas sempre tem um patrimônio. Se for equipamento do EMOS, gente, vocês vão olhar para mim, é equipamento do EMOS, tem etiquetinha com 3 letras e 3 números? Não tem, vocês vão avisar, vão abrir um GLPI para manutenção e pedir a colocação da identificação inequívoca. Eu sou uma pessoa de fé, eu digo para vocês, devem ter todos os equipamentos com identificação inequívoca, mas como eu sou mais esperançosa do que realista em alguns momentos, talvez não seja, certo? Então, se vocês não tiverem identificação inequívoca e o equipamento for DEMOS, por favor, abram um GLPI solicitando a colocação de uma identificação inequívoca no equipamento, tá bom? E aí a gente criou um artifício para que todo mundo se preocupe com a manutenção preventiva e com a calibração, que foi colocar essa informação da próxima manutenção preventiva e da próxima calibração no mapa de temperatura.
Então, pelo menos duas vezes por mês, né, porque essa informação vai estar tanto na primeira quinzena quanto na segunda quinzena, vai ter alguém olhando para a data que vai vencer. Ah, vai vencer esse mês. Não fizeram ainda. O que eu vou fazer? GLPI. Tá, gente? Ah, mas não é para ter controle do setor da engenharia? É para ter controle, mas nós sabemos que todo mundo erra, né? Então, assim, a gente vai abrir esse GLPI para reforçar, ó, estou com um equipamento que vai vencer e pedir um prazo de quando essa manutenção, essa calibração vai ser feita, ok? Beleza, então a gente tem tudo isso, no verso eu não atualizei aqui, beleza, esse negócio, mas a gente tem o que aconteceu, então não é simplesmente temperatura fora, não. Temperatura fora já está escrito que a temperatura que deveria ser de 2 a 6 na minha conservadora de hemácias, deu 10. Mas por que deu 10? Deu 10 porque eu fui verificar estoque. E aí eu fechei minha conservadora e a temperatura já normalizou. Eu vou escrever isso. Ah, o que eu fiz com o conteúdo? É uma conservadora que tem hemácia. Essa conservadora que tem hemácia, eu preciso remanejar a hemácia ou não, né? Então, a gente fez uma forma mais fácil, mais padronizada de escrever o que está acontecendo. Ok? Alguma dúvida? Não? Depois olhem com amor e carinho o mapa de vocês, tá certo, gente? Para vocês entenderem bem direitinho o que acontece. E o que eu faço no controle de... Oi, alguma dúvida? A Rosana levantou a mão. Eu acho que por engano, né? Quer falar alguma coisa? Não? Então vamos para frente. Aqui é uma tabelinha que tem na nossa IT de controle de temperatura, que é qual é o produto que eu armazeno, qual é o equipamento que eu devo armazenar esse produto, qual a periodicidade de verificação de temperatura, se eu preciso fazer verificação de máxima e mínima, e qual a faixa de temperatura de armazenamento. Então, na minha conservadora de hemácias, eu guardo hemácias, medicamentos procoagulantes, sangue total com reconstituído. O que mais que eu posso guardar numa conservadora de hemácia, gente? Medula óssea. Então, a gente está com uma medula lá no HU sendo armazenada numa conservadora de hemácia, que a gente recebeu uma medula de fora e o paciente vai receber depois o transplante dele, certo? E eu armazeno com temperatura entre 2 e 6 graus. A minha plaqueta, como vocês sabem, é o meu componente mais sofrido, mais chatinho, mais Nutella, né? Então, minha plaqueta gosta de ficar em agitador, gosta de ficar sendo agitado o tempo inteiro. Eu preciso verificar de 4 em 4, verificar a máxima e mínima, e a minha taxa de armazenamento é bem restrita e difícil de ser mantida. Mas é obrigatório que a gente cuide muito bem dela, porque é o hemocomponente com mais problemas em relação à qualidade, à manutenção da qualidade. O risco é muito grande de contaminar por bactérias e, por isso, nossa plaqueta tem uma validade curta. Então, é de 20 a 24 graus. Nossa RDC coloca também que toda a temperatura ambiente de uma agência transfusional deve ser mantida entre 20 e 24. Está lá escrito, eu fui checar, porque a gente sabe que às vezes não é tão fácil fazer isso, mas é obrigatório, tá? Plasma fresco congelado crioprecipitado, menor ou igual a menos 20. Isso mudou, vocês percebem que mudou aqui um pouquinho? Por quê? Porque nossa portaria falava que eu podia armazenar em temperaturas para transfusão a menos 18 ou menos. Só que hoje, tanto Hemócio Fortaleza quanto Hemócio Sobral estão enviando plasma para Hemobras, para a produção de hemoderivado. E, às vezes, se o plasma está próximo ao vencimento, eu posso mandar para a Hemobras para produzir hemoderivado, contanto que aquele meu plasma tenha sido mantido a menos 20, ou temperaturas inferiores. Então, por isso, a gente mexeu nos nossos procedimentos, porque a gente já tem esses dois hemocentros, que são centros produtores, já qualificados e aprovados do envio do plasma sobressalente para a indústria, né, o plasma excedente, mas a gente também vai começar a organizar o Hemocentro do Crato, que é o terceiro e último centro produtor no Ceará, para também mandar plasma para a indústria. Então, a Hemorrede inteira vai estar trabalhando com desperdício quase zero de plasma, porque a gente vai usar esse plasma para um fim super nobre,
que é a produção dos hemoderivados, albumina, fatores de coagulação, imunoglobulina humana, né? Fundamental para o cuidado dos pacientes, ok, gente? Por isso houve essa mudança. Os reagentes e as amostras dos pacientes podem ser armazenados em uma faixa mais ampla de temperatura, entre 2 e 8 graus. Mas algumas agências que têm duas conservadoras de hemácia, uma que guarda hemácia e uma que guarda reagente e amostras, e são orientadas a deixarem as duas com 2 a 6 graus. Por que que a gente orienta que as duas conservadoras, mesmo que eu tenha só reagente e amostra de sangue, sejam mantidas entre 2 e 6 graus? Quem sabe me dizer isso? Alguém do HU para me socorrer? É porque serve de backup, doutora, para CH? Lindo! Perfeito. Ai, minha conservadora de hemácia deu problema. O que que eu vou fazer com a minha hemácia? Botar na minha outra conservadora. Olha que beleza. Então, eu tenho que deixar sempre preparada a minha outra conservadora para receber o meu concentrado de hemácia, se por um acaso a conservadora inicial, a primária, der problema. Então, ela serve de backup. E como ela serve de backup, eu preciso estar preparado, deixando temperatura adequada para concentrado de hemácias. Ok? Entenderam, gente, isso? Ah, mas eu tenho frigobar. Pode deixar entre 2 e 8, porque nunca na vida eu vou botar um concentrado de hemácia ali dentro, né? Nunca na vida, certo? Plasma e crio, preciso descongelar. E aí, na hora que eu vou descongelar, eu verifico a temperatura. Não preciso colocar máxima e mínima, vou colocar só a temperatura atual. Coloco de 4 em 4 horas. Ah, a portaria fala que não precisa, mas aí eu preciso toda vez que eu uso. E aí eu esqueci, porque não é um padrão, não costumo fazer, e aí eu não verifiquei. Então é de 4 em 4 sim, certo, gente? E aí precisa estar entre 36 e 38. A mesma coisa a minha incubadora das cartelas de testes imunematológicos, que eu não vou verificar a máxima e mínima, mas eu verifico o registro a cada 4 horas, de 36 a 38. E aí eu vou falar registro, eu não falo que eu anoto, né? Alguém sabe dizer por que eu falo registro e não anoto? Ah, é a mesma coisa. Eu fui lá no dicionário, é a mesma coisa. Mas por que vocês acham que eu não gosto de falar anotar? Por que eu falo um anota? Anota a temperatura. Não, registro a temperatura. Por que eu registro a temperatura? Porque eu estou olhando para ela, estou comparando a minha temperatura do meu equipamento com o que eu espero. Não está escrito ali no meu mapa de temperatura que eu espero que meu conservador de hemácia esteja entre 2 e 6. Então, está aqui entre 2 e 6. Então, eu comparo o que eu estou verificando de temperatura com o que tem a temperatura ali esperada para o meu equipamento. E aí, sim, eu vou registrar. Ah, é a mesma coisa. É só para a gente não esquecer que eu preciso pensar em cima da temperatura, não pode ser automático. Eu não vou copiar uma temperatura, eu não vou anotar uma temperatura. Eu preciso ter um cuidado a mais, eu vou pensar em cima daquilo que eu estou fazendo. Do jeito que eu penso na hora que eu faço um teste, está positivo ou negativo. Ah, eu quero que esse teste seja negativo. Ele deu positivo? Eu penso, eu não só anoto. Vocês concordam, gente? Ou vocês só anotam uma prova de compatibilidade de wiki, 2, 3, 4 cruzes e liberam a bolsa? Alguém faz isso? Acho que não, né? Do mesmo jeito a gente vai fazer com o registro de temperatura. Eu verifiquei a temperatura, é o que eu espero encontrar? Ah, é, então vou lá e registro sem problema. Ah, não é o que eu espero encontrar. Está fora, vou tentar descobrir o que foi que aconteceu. Está fora a temperatura atual ou está fora a temperatura máxima, porque eu abri minha conservadora e verifiquei o meu estoque, e aí aumentou um pouquinho, mas já voltou ao normal. Se foi assim, ok, eu só anoto para verificação de estoque, não preciso mexer no que está dentro, alterar o conteúdo, né, tirar o conteúdo dela. Mas se for a atual, eu estou com minha conservadora de hemácia, que deveria estar entre 2 e 6 graus, só que ela está a 8 graus. O que eu faço, gente, nesse momento? O que vocês acham? O que vocês gostariam de fazer? O que vocês fazem na prática? Minha temperatura, vou verificar, minha temperatura atual está 8 graus. E eu sei que é de 2 a 6, porque eu anotei lá no mapa de temperatura, aquele 8 graus me incomodou. O que eu faço? Quem que me diz o que faz? Todo mundo fez isso alguma vez na vida, tenho certeza. Digam aí.
É bom, primeiramente, fazer um tá? reset, né, da temperatura. O reset não é a solução. Porque eu estou vendo que a temperatura atual está alta. Eu preciso o quê, gente? Avaliar a porta se está fechada, né? Se está na tomada direitinho, se alguém abriu para organizar, né? Assim, naquele momento que está lá dentro, tentar descobrir se você sabe o motivo daquela alteração. Perfeito. E como é que eu estaria verificando a temperatura se eu estivesse fora da tomada, gente? Como é possível um negócio desse? Isso acontece? Acontece. Acontece. Por que que acontece? Porque toda conservadora de hemácia, todo freezer tem uma bateria extra para as controladoras. Então, por mais que eu retire da tomada, aquele registro da temperatura vai continuar, para ela poder alarmar. Já pensou? Acabou a energia e aí a conservadora desliga completamente? Não tem mais temperatura, não tem mais alarme, não tem mais nada. Eu vou ver 4 horas depois que tudo está podre ali dentro. Não pode, né? Eu preciso manter a capacidade da conservadora, verificar a temperatura e alertar, alarmar para a gente que tem alguma coisa errada. Então, sim, eu tenho que olhar a tomada, né? Porque pode ser porque aquela conservadora saiu da tomada, ou pode ser porque a energia acabou, mas é mais fácil de descobrir, né? E pode ser porque simplesmente eu abri. E aí eu vou deixar essa porta fechada e vou ficar de olho. 15 minutos depois, eu vou verificar novamente a temperatura. Ah, tá subindo? Gente, corre que vocês vão ter que fazer a contingência. Vão ter que tirar os concentrados daí, porque não vai dar certo. Vai devolver para a distribuição, vai botar na caixa térmica. Corre porque você tem pouco tempo. Ah, tá baixando a temperatura, tá normalizando? Joia, perfeito. Quer dizer, aconteceu alguma coisa que eu posso até não ter descoberto o que foi, porque eu tinha saído para entregar uma bolsa, mas alguém abriu a conservadora e agora está voltando. E aí eu verifico novamente com 15 minutos, anoto a temperatura e fico mais tranquila na hora que a temperatura voltar, a temperatura adequada. Só que eu entrei para verificar minha temperatura e o equipamento começou a alarmar. Quando eu olhei, ele estava com a minha conservadora de hemácia marcando 0,8 graus. E agora, gente? O que eu faço? Está 0,8. Não é de 2 a 6? Remaneja, né, doutor? Imediatamente, quando a mínima E está alterada. perfeito. Mínima alterada, gente, acabou. Nada de esperar nem um segundo, certo? Por quê? Porque não foi uma porta aberta. É algum problema com o equipamento. Então, na hora que eu vejo, eu remanejo imediatamente meu concentrado de hemácia, porque vai dar problema. Ok? Alguma dúvida? Vamos fazer um cursinho só sobre controle de temperatura. Então, não se aperreie, mas eu quero que vocês saiam dessa aula entendendo tudo isso daqui, tá certo? Toda vez que eu verifico máxima e mínima, eu vou registrar e depois eu vou resetar. Ah, como é que eu reseto? Depende se é da conservadora, se é um termômetro à parte, né? Depende do termômetro. Então, o que é importante? Vocês saberem como funciona o termômetro, se é da conservadora ou um termômetro extra, como que eu reseto, e principalmente, que é a parte mais simples, confirmar que todas as temperaturas, depois que eu resetei, estão iguais à atual. Ah, estava 2,5 a 5,5 e a atual estava 4,5. Ok, registrei, vou lá e reseto. Ah, tá 4,5, 4,5, 4,5. Confirmei que eu resetei. Eu preciso sempre, gente, sempre, 100% das vezes, confirmar que eu resetei o termômetro. E eu só confirmo na hora que a temperatura atual, a máxima e a mínima, estiverem iguais. Todo mundo faz isso? Eu já sei a resposta, certo? Mas vamos começar a fazer hoje. Quem não faz, façam hoje, certo? É super simples resetar e verificar se eu resetei. Tem dúvida, não sabe como é que é para mexer no equipamento? Chama a coordenadora, chama a engenharia, chama a CAT, mas vamos resolver, tá certo? Lembrando que nenhum registro em nenhum serviço de saúde, não é só a agência transfusional, não é só a Hemocentro, pode ter rasura.
que é rasura? Um risco que eu não consigo ver o que está por trás, ou riscar sem rubricar e sem datar. Então, toda vez que eu erro uma informação, porque eu vou errar, né? Nós erramos várias vezes por dia, várias coisas, eu vou errar, sim, também na hora de registrar. Eu passo um traço fino, deixando a informação que está lá escrita errada visível, entendível, boto minha rubrica e coloco a data de hoje, certo? Fiz isso, vou lá e escrevo de novo em outra linha ou no diário de bordo a temperatura correta, tá bom? O que mais é rasura, gente? Eu já vi de tudo. O que é considerado rasura também? Você passar um corretivo é rasura? Sim. Sim. Ai, mas fica tão bonitinho o corretivo. Nem parece. Parece. A vigilância sanitária vai apontar. Você está fazendo rasura nos seus registros, tá? Ah, eu tenho corretivo aqui no meu bolso, eu tenho corretivo aqui na agência. O que a gente vai fazer com esses corretivos? A gente tem duas opções, né? A primeira é doar, né, para uma criança, para uma escola que aceite corretivo. A escola dos meus filhos, por exemplo, não aceita corretivo, não. Ah, mas a escola do meu filho aceita, então vai doar para a criança, certo, gente? E qual a outra opção? Jogar no lixo, certo? Corretivo em serviço de saúde é proibido. Ok? Tem uma pessoa que eu gosto muito que um dia colocou uma etiquetinha, fez com todo o capricho do mundo, cortou uma etiqueta do tamanho do dado errado, foi lá e colou em cima do erro. Isso é rasura? Sim. Sim, certo, gente? Então, não podemos nenhum tipo de rasura. Vamos errar, não tenham dúvida, todo mundo erra. Faço um traço fino, conseguindo enxergar e ler o que tem atrás do meu traço fino que estava errado. Vou rubricar e colocar a data. Então, Denise, hoje é dia Doutora, 18/11 de 2022. Oi. às vezes o formulário na frente não tem esse espaço, né, para colocar essa data e essa rubrica, assim. A rubrica ainda dá do lado. Aí, Tem que assim, geralmente colocar. coloca. Dá. Dá porque a gente faz de vez em quando isso, né? Então, assim, bote uma datinha pequenininha, mas bote. É proibido a gente só rubricar sem colocar a data, certo? Então, para correção de erro, traço fino, rubrica e data, ok? E aí, Doutora, diga. Verônica, Oi, doutora, Verônica. abolir terminantemente corretivos. Olha, nada de corretivo, viu, doutora? Frise aí, por favor. Ah, Maria, mas... Ó, querem, então, com dó de jogar fora o corretivo? Estão com dó? Doa para uma criança. Criança adora corretivo. Mas nunca, 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 nunca com hemoterapia e nunca em serviço de saúde, gente. Corretivo é proibidíssimo, certo? Eu tenho um aval de Deus, e Verônica também, né, Verônica? De caçar corretivo e jogar fora, certo? Não adianta nem que seja aquele da Faber-Castell, como eu cheguei, assim, o mais caro que tiver, por mais disfarce que tem. Vocês sabem que eu olho as folhas nas auditorias, coloco até a luz do celular quando eu estou na dúvida. Então, não pode corretivo, não pode. Não me engano, viu, gente? Então, ó, um beijo no coração, mas não pode usar corretivo. E aí, gente, Verônica vai caçar o corretivo de vocês e vai jogar no lixo ou doar para uma criança que adora fazer bagunça, certo? Corretivo nunca, tá bom? Eu não sei que apego, gente. Tem um padrão para a gente ajeitar nosso erro, né? Que não leva a não conformidade, que fica um negócio bacana, que todo mundo tem orgulho. Eu tenho orgulho de ver um traço fino, uma rubrica, uma data. Vocês não têm noção a alegria que eu fico quando eu vejo. Porque as pessoas erram, a gente tem que aceitar que a gente erra e que a gente sabe como corrigir, certo? E o corretivo não é a forma de corrigir. Certo? Aí é aquela questão de sempre verificar se a temperatura estiver mais alta, eu posso ficar verificando até ela normalizar, contanto que não seja uma temperatura gritante, por exemplo, de 12 graus para uma hemácia, eu não vou querer nunca, na hora eu já tiro. Eu vou estar sempre tendo esse cuidado, ok?
A gente vai ter que parar a aula hoje. Eu falei que, na verdade, a gente provavelmente não vai ter só 2 aulas de rotinas, porque eu queria uma aula bem interativa mesmo, para a gente tirar todas as dúvidas. Então, eu acho que a gente vai ter bem uns 4, 5 encontros, certo? Mas hoje eu tenho que parar, que eu tenho uma reunião agora. E eu sei que vocês também têm que trabalhar. Então, semana que vem a gente volta. Eu queria pedir desculpas pelas intercorrências que aconteceram, que eu não consegui dar as aulas nos dias corretos, mas agora, se Deus quiser, a gente não vai ter mais problema e a gente continua nas próximas sextas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma? Tudo certo? Franklin, alguma dúvida? Me faz uma pergunta para não ficar triste, Franklin. Não. Várias dúvidas, mas a apresentação excelente, né? A gente, né, estaremos aqui novamente semana que vem, sem nenhuma pergunta no momento, viu, Denise? Mas excelente a apresentação, como sempre. Obrigada, gente. Até semana que vem. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.